Olá, meus queridos amados irmãos, eu saúdo a todos na santa paz do Senhor Jesus, o Shalom. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra aí para o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu estou falando do assunto além da vida, além da vida. Você quer aprender de Jesus, quer aprender um pouquinho sobre Jesus, vamos estar falando um pouquinho, além da vida. Tenho certeza que Deus, Ele vai te dar compreensão, sabedoria para você entender a palavra de Deus, não é verdade? Tem gente que acha que nasceu, morreu e acabou. E não é assim que a Bíblia fala. E assim eu fico com aquilo que a Bíblia fala. Muitos podem pregar aí o que quiser pregar, mas eu fico com aquilo que a Bíblia ensina, não é? A Bíblia ensina que Jesus já veio aqui, vai voltar de novo, buscar sua noiva e vai para a glória, não é verdade? Então nós aprendemos algo muito importante, uma Bíblia sagrada a respeito de Jesus Cristo. Ao homem é dado o direito de ele viver, nascer e viver, e depois morrer. E depois disso, a chegada do juiz. Aguarda-se o juiz. Mover dentro da palavra de Deus, E para que você não fique enganado, Que tem muitas pessoas que estão enganadas, Tem gente que acredita em tantas coisas aí que só Deus pode ter misericórdia. Mas nós que somos cristãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós aguardamos o Messias, aquele que foi rejeitado pelos homens, que veio e sofreu, pagou o preço pela mim e pela tua vida. Fica até o final do vídeo que você vai entender o que Deus está falando com você, em nome de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos alertando no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, 7, a Bíblia diz que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra. Preparou o homem e assim que Ele fez o homem, soprou fôlego de vida. Isso para você entender que, primeira coisa, Ele tem um fôlego de vida e não somos nós. Temos dono. Então, assim, esse fôlego de vida que você carrega, o espírito, a alma, não é? Com a alma, com o coração você sente, Então, com a alma você chora. Então, assim, esse fôlego de vida que Jesus te deu, Ele um dia será recolhido pelo Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você tem certeza da tua salvação? Você sabe para onde você vai? Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar aqui meia-noite, ou até mesmo se você morrer, que nós estamos falando, além da vida, até mesmo se você morrer antes da volta de Deus, você sabe se você tem direito à salvação, e nós vamos ver o que garante isso. Então a Bíblia diz que Deus faz Adão, do pó da terra. Quando a Bíblia fala homem, esse homem chamado Adão, Deus deu nome para a nação Adão. Então a Bíblia fala, meus amados irmãos, que Deus preparou ele do pó da terra, colocou fôlego de vida, e todo mundo sabe que ali veio o pecado, o homem caiu lá no jardim do Éden, aí veio as consequências para os erros, veio o pecado, veio a tristeza, veio a dor, veio o desespero, isso aí nós já sabemos, Então, mas você precisa saber de uma coisa. Quando você nasce, homem, nascido de mulher, quando você nasce, você precisa aceitar Jesus como teu Salvador, para que você tenha direito à vida, Para que você tenha direito a estar com Jesus. Não é só porque você nasceu, não é só porque você cresceu, que você já é, uma pessoa salva. Não. Você precisa primeiro aceitar Jesus como Salvador da tua alma, para que você venha ter direito à vida eterna. Porque nascer, a pessoa nasce,
Mas para entrar no céu é preciso você ter o direito a esse passaporte que é a salvação. Meu irmão, entenda, né? O homem caiu, o homem pecou. Hoje nós estamos no meio de mais ou menos 14 gerações, né? A nossa é a última, né? Até Jesus voltar. Não haverá mais geração, porque não haverá mesmo. Depois de nós, não. Então, não haverá mais geração. Filho do homem, Jesus Cristo, ele veio buscar a igreja nesta geração. Que a Bíblia diz: não passarás a essa geração sem que o Filho do homem não venha buscar a igreja. Então, eu quero que você entenda que não tem outra. Vai morrer a humanidade toda, vai vir mais alguém? Não. Então, essa geração não passarás. Ainda que esteja nascendo menino, menina, né? Mas não passará. Jesus vem nessa geração. Se você acreditar que ele vem, amém. Se você não acreditar que ele vem, amém do mesmo jeito. Porque Jesus não precisa disso. Ele está dizendo que ele vem e ele vem. Então, tem as suas obras. O que lhe prejudica, né, para poder entrar no céu é as obras. É as obras. O homem nasce, ele vive, né, e ele morre. Quando você nasce, você tem que fazer as coisas boas, além de aceitar Jesus, praticar o bem, ter um amor na tua vida, não é? Ter amor no teu coração, fazer tudo aquilo que há de bem. E não é só fazer isso, não. Aceitar Jesus. Porque a primeira coisa que Jesus mandou foi o quê? Amar o Senhor teu Deus é o primeiro mandamento acima de todas as coisas. E depois, amar o próximo como a ti mesmo. Só por esse motivo já tem gente que não tenha herdado a salvação. E não vai herdar. Por quê? Porque não ama o próximo como Jesus mandou. Não aprende a perdoar. Não perdoa. E tem que ter o perdão. Porque a Bíblia diz que Jesus fala na palavra dele. Se nós não temos capacidade de perdoar o irmão, nós também não podemos ser perdoados pelo Pai nosso que está no céu. Se chama Jesus. Então, é lícito que você aprenda a perdoar as pessoas aqui na terra, para você poder, do outro lado, você ter alguém te esperando. Nós vamos ler na Bíblia a respeito da salvação do homem. Você goza a vida todos os dias na face da terra, nasce, faz as coisas boas, pode viajar para onde você quiser, pode ser feliz, né? Mas você tem que ter uma certeza, essa vida aqui não é para sempre. Tem gente que vive aqui na terra como se ele nunca fosse morrer, ou como se ele nunca fosse passar para o outro lado, além da vida, não é verdade? A vida não acaba aqui na terra como muitos pensam. Pessoas pensam, não morreu, acabou. Como Testemunho de Jeová prega, como outros aí pregam, dizendo que o paraíso morreu ali, o final é ali na cova, que ali é o ápice, ali é o final, que ali já é o final de tudo. Não é, irmão. Não é. Dentro da Bíblia não é. O homem, ele nasce, ele vive só por uma hora. E a Bíblia diz que o homem, se ele fazer as coisas boas, não entrar no caminho errado, porque tem pessoas que morrem cedo e tem pessoas que não. Tem pessoas que duram até os 60, 80, 90 anos. A Bíblia diz que o máximo do homem hoje de viver é no máximo 60 anos. O resto é canseira. Então você tem que aproveitar a tua vida, aproveitar o direito que você tem de viver, né? Quando você nasce praticando as coisas boas, sendo feliz, né? Fazendo as coisas que você ama, que traz vida para você, é claro, e traz sucesso para a tua vida, mas estudar, ser alguém, não é? Ser alguém na sua vida, né? Conquistar aquilo que você gosta de fazer, viver a vida bem, né? Ter saúde, porque até mesmo se você entrar pelo caminho errado, morre cedo, essa é a palavra. Se você entrar pelo caminho errado, tem gente que está morrendo aí com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos. Pessoas morrendo cedo. Mas é o dever de Deus? Não. São as pessoas que fazem as suas escolhas. As pessoas procuram sair do caminho que Jesus mandou. E aí, diante se você está fazendo coisa errada, né, que é uma pessoa nova de 15, 16 anos, 17, praticamente é difícil adoecer, não é verdade? É muito difícil. Então, muitos morrem porque estão praticando coisas que não devem, né? Se estivesse estudando o caminho direito,
não estaria praticando coisa errada, não ia morrer cedo. Mas, infelizmente, procura o caminho da morte, não é? E esse caminho da morte aí, se você não tiver Jesus, não tem como você entrar no céu. Porque tem gente que fala, mas se eu morrer amanhã eu estou salvo. Não, você só é salvo se você aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Aí vem salvação para a tua vida. Porque o que a palavra fala, o livro de Hebreus 9, 27. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois do juízo. Ou seja, todo homem está ordenado a ele morrer só uma vez. Não existe duas mortes aqui, uma só, para ir para o outro lado da vida. Então existe só uma morte. E assim, para você poder, estar feliz, quando você partir, você por ser de Abraão ou para algum outro lugar que Jesus não queira, e você vai a lugar de felicidade e alegria, nós vamos entender isso na palavra, Mas eu quero que você entenda que nessa carne não existe duas mortes para você, não. Existe uma morte só. Veja bem. Por isso que existe a palavra falando para mim, para você, aconselhando na Bíblia, que a nossa palavra deve ser salgada, temperada com sal. Não é para que você não venha se perder. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou falar uma besteira, tá tudo. Não. Tem anjos, talvez você não saiba, tem anjos. Os anjos estão ao teu redor. Tudo que você faz, as suas obras, aquilo que você pratica, os anjos escrevem. Eles escrevem. Existe o livro chamado o livro da vida e o livro das obras. Então é tudo escrito, cada coisa que você faz, se você rouba, se você mata. Muitas das vezes você olha e acha que ninguém está vendo. Eu vou citar uma palavrinha só para você entender. Você lembra de Moisés, quando ele estava lá no Egito? A Bíblia diz que Moisés matou aquele homem egito, No momento ali, ele estava sozinho. Para ele ali, ele achava que ninguém estava vendo ele matando o homem. Ele enterrou na areia, que é isso que a Bíblia fala. Mas depois a Bíblia diz que quando estava lá, um egípcio brigando, batendo no povo de Israel, no hebreu, e Moisés viu. E Moisés não gostou. Moisés foi lá conferir o homem para não brigar, para não, você entendeu? Para não entrar nesse lado de confusão de briga. O homem falou: o que é que você vai fazer comigo? Vai fazer que nem aquele hebreu que você matou e enterrou na areia? Quer dizer, para Moisés então, ninguém sabia, mas tinha alguém que estava de olho nele. Então eu quero que você entenda. Muitas das vezes parece que você está sozinho, mas você não está. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus tem 7 olhos que olham em redor da terra. Nada escapa dos olhos de Deus. No teu deitar, no teu levantar. Deus, ele está te vendo 24 horas e você precisa atentar isso. Mesmo que você esteja na tua casa andando ali, você acha que está sozinho, não. Eu quero que você lembre. Você lembra daquela situação chamada aí, que tem uma casa que é vigiada, que eu não vou dar nome, uma casa que é vigiada 24 horas, cheia de câmera, casa vigiada 24 horas, é cheia de câmera nela. O homem vai para algum lugar, tem câmera, sai para fora, tem câmera, tá em tudo quanto é lugar, câmera na casa. Eu sei o nome, mas não quero falar, que eu não quero dar pau para ninguém. Mas veja bem, então, o que Deus está dizendo para você é que dentro da tua casa, mesmo que não tenha ninguém, você está sendo vigiado por Deus. Na rua, você não pode ver com seus olhos comuns, é verdade, mas você está sendo vigiado. Os olhos do Senhor não apartam de você nem um minuto. Os anjos de Deus estão ali do teu lado 24 horas por dia. Quero que você entenda. Por isso que está escrito na palavra de Deus. Está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele teu tempo para o livrar. Então Deus, ele está te guardando o quê? 24 horas. Você não tem condições de ver os anjos de Deus. E por quê, pastor? Porque se você vê, você morre. Você não tem o mesmo poder que eles. Você não tem. Você não tem o mesmo poder que os anjos têm. Então, se você vê um anjo de Deus aparecer para você como ser humano, você não vai aguentar. Porque a glória deles vive no céu.
entendeu? E ao mesmo tempo te guardando no mundo espiritual 24 horas. Você não aguenta a glória de Deus, não é? Eles vivem no mundo espiritual, onde tem poder, não é? Então, esses anjos, ele guarda você 24 horas. O poder de Deus está te guardando 24 horas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É o que a Bíblia nos diz. Então a Bíblia revela que o homem está dando direito a ele de viver só uma vez. Então você que gosta de matar, você que gosta de roubar, de fazer coisas escondido, achando que ninguém está te vendo, cuidado, porque Deus está te vendo e vê mesmo. Não adianta, não tem quem esconde ninguém dos olhos de Deus. E o que você faz, você fala, qualquer palavra, está escrita no livro, a qual a Bíblia diz que será revelado no juízo. O anjo vai pegar o livro. Você já viu falar na palavra que os mortos foram condenados pelas coisas que estavam escritas no livro? E justamente por causa disso. Porque tem coisas que você não pode ver, mas Deus está te vendo. Por isso que é bom você fazer as coisas direitas. Por isso que é bom você ter Deus na tua vida, no teu coração, não ter medo, viver sem medo nenhum, porque a sua vida está na presença de Deus, você está sendo guardado. Você entendeu? Então, a Bíblia vem nos destacando, irmão, que ao homem é dado o direito só uma vez de você viver. Aqui no Hebreus 9, 27. Por que Deus faz isso? Porque Deus te dá uma vida todinha. Deus não obriga você a amar Ele, não. Deus não está obrigando, fulano tem que me amar, eu quero fulano. Não. Isso aí é paz igual. Você ama a Deus se você quiser amar. A partir do momento que Deus deu a exceção ao homem, de fazer o homem, Deus sabia que Deus ia colocar o homem no mundo, mas o homem não estava amando a Deus por interesse. Você tinha um privilégio de você servir a quem você quer. Você serve Deus ou amor. Você serve Deus por amor, porque você ama a Deus pelo flor de vida, pelo aquilo que Ele te concede, pelas vitórias, pelas bênçãos. Você ama a Deus se você quiser amar. É o direito seu. Não é? Deus não te obriga. Mas se você está com Ele, sirva-o por amor. Por amor, porque Ele te guarda 24 horas. Por quê? Porque Ele te ama. Você vale mais do que ouro de Ofir. Então, irmão, vamos entender dentro da palavra o que Deus fala para nós. Que a pessoa diz assim, pastor, mas eu vou morrer, eu volto aqui. Isso é negatividade. A Bíblia não dá esse direito para ninguém. A Bíblia fala aqui, meus amados, o homem, ele nasce. E um dia tem coisas que o homem não escapa. Primeira coisa, 3 coisas que o homem não escapa. Primeira coisa, ele vai nascer. Ou ele vai morrer, porque ele tem que morrer. Ou ele morre, ou a velhice vai chegar para ele. Entendeu? Ele vai ficar velho. Ou então o arrebatamento da igreja. Então tem 3 coisas que o homem não pode escapar. Dessas 3 coisas. Ele vai nascer, ou ele morre, ou espera a velhice chegar, ou então o arrebatamento da igreja. Essas coisas todo homem nascido de mulher tem que passar, não tem jeito. Tá entendendo? Então tudo aquilo que o homem fazer é contado para as obras dele, entenda isso. Pastor, mas eu já matei, eu já roubei, eu já pratiquei algo errado. Isso não tem problema. Se você já matou, se já fez o que você não queria fazer, ou que você praticou, a partir do momento que você aceita Jesus, as suas obras, não é, os seus pecados são perdoados por Ele. Ele perdoa os seus pecados, Ele perdoa as suas falhas. Você está entendendo? Aí você se transforma nova criatura diante de Deus. Ou seja, como é isso, pastor? Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se mentia, não mente mais. É nova criatura. Antes você era filho das trevas e hoje você é filho do rei, filho do reino. Você está entendendo? Então Jesus vem dizendo para você que Ele ama a tua vida. Porque todo aquele você não vai escapar. Ou Jesus vai vir, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E isso não depende de Jesus, depende de você. É você quem faz a sua escolha. Escolha aí para onde você quer ir. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Filipenses, louvado seja o nome de Jesus. Rodando aqui na Bíblia, louvado seja Deus. No livro de Filipenses, louvado seja o nome do Cordeiro. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus vai falar com cada um de nós. Filipenses primeiro, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz assim: mas de ambos o lado estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo.
porque isso ainda é muito melhor. Então, aqui Paulo, o chamado prisioneiro de Deus, Paulo era um homem nascido de mulher como qualquer um. Ele teve mãe. E para ele também alcançar essa graça, ele teve Jesus. Aqui ele está revelando a partir da sua morte. Ele está dizendo que estar com Deus é ainda melhor. O que Paulo está dizendo aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, entendo o desejo de partir e estar perto com Cristo, porque ainda isso é muito melhor. Então Paulo, ele tinha tanta certeza que ele era salvo, que a luta que ele estava passando é chamado prisioneiro de Cristo, o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, onde ele escreveu as cartas aos Hebreus. Paulo estava prisioneiro, Paulo estava angustiado, estava sofrendo. E ele estava dizendo para si, para mim, o morrer é melhor. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele tinha confiança de quem que ele servia. Então ele estava dizendo, para mim morrer seria melhor. Tenho certo disso. E se eu morrer, para mim é melhor ainda, estar perto de Cristo. Ou seja, não há nenhum medo, nenhuma situação para quem está em Cristo. O medo é para você morrer sem Cristo. Sem Cristo, sem a pessoa de Jesus. Aí dá mesmo medo. Aí dá medo para você mesmo. Porque aquilo que você vai enfrentar, ninguém vai querer enfrentar no teu lugar. E tem coisas que vai enfrentar, é você, não é? E é só você. Eu nem coloco Deus no meio. Porque Deus não vai fazer parte disso. Se você não tiver Deus, e você morrer sem Deus, mas Deus vai também... Não, Deus não tem que colocar Deus no meio disso. Deus está com você enquanto você está vivo, se você tem a vida na presença dele. Até porque se você também não estiver com a vida na presença de Deus, não tem como dizer que Deus te guarda. Deus não guarda ninguém que não está na presença dele. Deus guarda, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é santo, então Deus não habita onde há pecado. O camarada está matando, o camarada está roubando, o camarada está se macumbando, o camarada está fazendo tudo quanto é coisa que não presta. Eu sou filho de Deus, não, irmão, não. A Bíblia diz que é filho das trevas, então não é filho de Deus. Estar com Deus, como Paulo falou, Paulo já tinha renunciado. E Paulo era o quê? A Bíblia diz que ele era fazedor de tenda, ele praticava tenda. Você entendeu? Então ele era armador, ele fazia tenda. Era o que Paulo tinha, e a Bíblia diz que Paulo tinha dinheiro. A partir do momento que Paulo, o fazedor de tendas, fabricante de tendas, a partir do momento que ele abandona a sua profissão, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele disse para mim, é como esterco. Esterco, para quem não sabe, ele estava dizendo, para mim isso é como coisas que é vãs, que não presta, para mim não vale nada. Ou seja, todo o dinheiro que ele tinha antes de Jesus, depois que ele aceitou Jesus, ele está falando, para mim o mais fácil eu perder, para mim não importa. Era o homem que tinha condições. Então ele estava dizendo, para mim isso tudo é esterco. Para mim isso tudo está perdido. Para mim isso não vale nada. O que eu quero é estar com Jesus. Ele estava dizendo, o que eu quero é estar ao lado de Jesus. Para mim é melhor estar com Jesus. Então o sofrimento de Paulo estava grande. Paulo disse, para mim melhor a morte, estar com Jesus. Se eu morrer, a Bíblia diz que o morrer para ele era ganho. Por quê? Porque ele é salvo. Mas para isso você tem que ter a ciência que você é salvo em Jesus. Você tem que ter a ciência de quando você morrer, passar para o outro lado, tem lugar para você. Entenda? Em nome de Jesus. Então, Paulo disse, o morrer para mim é ganho. Porque Paulo tinha confiança que se ele morresse, ele ia estar com Jesus. E quem está com Jesus passa da morte para a vida. Porque a vida, ela não acaba aqui, que muitos pensam, não, morreu, acabou. Não acabou não, irmão. Tem o outro lado, tem o paraíso de Deus, tem a Nova Jerusalém, tem o trono de Deus, tem a cidade santa. No livro de Apocalipse fala, no Apocalipse 21:4, que Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Isso quer dizer o quê? A luta que você tem aqui nessa terra, o sofrimento que você passa, não é comparado àquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quando você chegar na glória, do outro lado, tem tanta alegria que ninguém pode tirar. Paulo, esse mesmo Paulo que estou dizendo dele, ele disse, eu fui arrebatado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que ao homem eu não posso falar.
Mas para você poder chegar lá, você tem que passar, tem que vencer pelas situações. Tem uma palavra que diz que o céu é tomado à força. Então, para você poder chegar lá, você sofre. Ele disse no livro de Timóteo: combati o bom combate, guardei a fé, que até agora a coroa da justiça me aguarda. Para você poder ser coroado, você tem que vencer. Não é só, não, eu sou crente, tal. Aí passa uma luta, não aguenta a luta, volta para o pecado. Escuta uma coisa que eu vou dizer, você que é crente, e toda hora larga a cerveja, volta a beber de novo, toda hora larga o cigarro, volta a fumar de novo. Jesus compara você, a palavra de Deus compara você como um cão que vomita o gomito e volta a comer ele. É isso que a palavra compara. Pessoas que aceitam Jesus e depois cospem na cruz. Toma cuidado com isso, isso pode te levar ao inferno. Jesus, ele não é um brinquedo, não. Jesus, ele é um Deus de justiça. Esse mesmo Deus que está dizendo para você que ele te ama, é o mesmo Deus que vai trazer o juízo. Você só pode escapar do juízo de Deus quando você tiver aceitado Jesus. E você tem direito à vida eterna. E as suas obras serão contadas para o bem. Mas enquanto você não aceitar Jesus, não tomar Jesus na sua vida, você vai ser apenas um escravo na mão de Satanás. Você vai ser uma pessoa escravizada. É isso, pela luta, pelo desespero. Que você não adianta clamar, Deus socorro. Como é que Deus vai socorrer se você não tem Ele? Então, vamos para a Bíblia. Lucas 16, 22. Se você tem Bíblia aí, acompanhe comigo. Lucas 16, 22. Em nome de Jesus. E Deus vai falar com você. É um ensinamento para que você entenda o que Deus está falando com você. Se você estiver praticando algum mal, você vai se arrepender, é claro, e dizer daqui para frente: eu quero estar com Deus. Porque a verdade é essa: estar com Deus é muito melhor. Morrer com Deus é muito melhor. Partir com Deus é muito melhor que você ficar fora das mãos de Deus. Aí o negócio pode complicar. Lucas 16, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Lucas 16, meus amados irmãos, 22. Glória a Jesus. Eu vou ler aqui para você, para que você entenda. Lucas 16, 22. Que a palavra de Deus diz para você. O livro de Lucas 16, 22. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Pai. Eita glória. Vai pegando aí porque o negócio é bom. É forte. Uma comidinha boa, quentinha do céu. Que Jesus traz para o teu coração, para a tua alma, para que você não fique enganado na mão de Satanás. Lucas 16, 22 diz assim a palavra: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no Hades. E ergueu os olhos e estando em tormento viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ou seja, aqui você vê duas palavras de diferença para a tua vida. Duas palavras: quem morre com Cristo e quem passa sem Cristo. Lázaro era apenas um mendigo que comia as migalhas que caía lá da mesa do homem rico. Então ele era apenas um mendigo. Só que Deus também estava contemplando ele e estava contemplando o homem rico. Porque Deus, ele contempla todas as coisas. Então aqui, nessa palavra, a Bíblia diz que vem a morrer os dois. Lázaro morre e o homem rico também morre. E o que acontece? Lázaro vai parar no seio de Abraão, que fazia o bem, não tinha nada de errado. E o homem rico que não tinha Jesus morreu e foi para onde? Foi para a palavra chamada Hades, quer dizer inferno. Aqui apresenta o inferno. Calor, pintura, não é? E o que a Bíblia diz que mostra uma comparação. Um está de um lado e o outro está do outro lado. E no meio dos dois mostra um abismo. E a Bíblia diz que o rico, ele está em tormento. Está atormentado, a alma está atormentada. Aqui que é para você entender, não é que a alma está bebendo, que ele pediu para que Abraão, que estava lá do outro lado, que ele viu Abraão. Então, quer dizer, aqui a Bíblia simboliza que quem está no lugar do sofrimento estava vendo que estava ali na abundância, que Lázaro estava de um lado e o rico estava do outro.
Então o rico de lá de cá, ele olha e ele fala: pai Abraão, mande que Lázaro pinga uma gota de água na minha língua, para que eu saia desse sofrimento, ou seja, para que eu me alivio, porque ele estava em tormento, ele estava em desespero. Aí Abraão responde, em cuxicatura, e Abraão responde: de maneira nenhuma. Você recebeu o que você fez na terra. Lázaro recebeu o que ele fez na terra. Aí ele fala para Abraão: Abraão, pai Abraão, que o respeito era tão grande que chamava de pai Abraão. Então mande que Lázaro volte e vá lá. Fale para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Aí Abraão diz: maneira alguma. Ou seja, quem morre não volta. Quem morre, passou para o outro lado, não vem aqui falar para alguém. Como se alguém aí tem sonho, pessoas têm sonho. Ah, fulano morreu, fulano veio aqui, falou comigo. Não, negativo, quem morre não volta. O homem está direito, morrer só uma vez, depois vem o juiz, como nós lemos aqui em Hebreus 9:27. O homem não volta mais. Morreu, não é que acabou. Está lá. Aqui tem uma comparação para que você entenda do outro lado da vida. Aquele já passou, não tem mais carne, é espírito. É a alma, o espírito do homem estava no sofrimento. O homem aqui estava em pavor, o rico estava em pavor, estava no Hades, que é a palavra dada para inferno, para lugar de tormento. Aquele estava atormentado. Por que ele estava ali? Por causa das obras que ele havia feito na terra. Não é porque ele arrancava das obras, ele não tinha aceitado Jesus, ele estava fazendo as obras más, e quem faz as obras más e não aceita Jesus, vai para lugares ruins, não é verdade? Em outras palavras, o inferno, que para muitos não existe, mas para nós que somos servos de Deus, acreditamos. E a Bíblia diz que o inferno irá para o lugar de fogo, que é pior que o inferno ainda, onde irá parar o falso profeta e a besta, que a Bíblia diz que será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, porque essa é a morte carnal, essa que as pessoas morrem aqui na terra, só morte carnal, mas haverá também a morte espiritual, que a Bíblia fala no mundo espiritual, que é a segunda morte. Eu fico com a Bíblia, ainda que muitos pregam ao contrário, eu fico com o que a Bíblia diz, que é a segunda morte. É o que a Bíblia fala. Ah, pastor, mas a alma do homem não morre. A Bíblia está dizendo que é a segunda morte. Agora, se você querer contender com Deus e com a palavra, aí eu não tenho nada a ver com isso. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que haverá a segunda morte. Então, a alma do homem morre, não morre. Para muitos não morrem. Para muitos não morrem. Mas a Bíblia diz que haverá a segunda morte. É o que a Bíblia diz. Essa é a primeira, mas é a segunda morte. Então, irmão, a Bíblia diz que Lázaro estava num lugar de quê? De alegria. No lugar de alegria. Isso aqui é uma apresentação, para que você entenda, é alguém apresentando para ver quem faz as boas obras e quem faz as más obras. Entendeu? Quem faz as boas obras vai para onde? Quem faz as boas obras vai para o lugar de alegria. Porque aqui a Bíblia diz que antes de Jesus morrer, não é? As pessoas, né, simbolizam que ia para o lugar de descanso. Antes de Jesus padecer na cruz, não é? Então a pessoa ia para o lugar de descanso, chamado Seio de Abraão, o lugar de paz, o lugar de alegria. Antes de Jesus descer na cruz, as pessoas iam para lá, lugar chamado Seio de Abraão, não é? Por que Seio de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé, né? O Abraão é incomparável. Abraão acreditou naquilo que nunca tinha visto, mas ele acreditou nas promessas de Deus e Deus mudou a vida dele. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Então veja bem, para que você entenda, não é? Então, Tessalonicenses 4:7, isso simboliza as suas obras. Faz as coisas boas, vai para lugar bom. Faz as coisas ruins, vai para o inferno. E não adianta ninguém passar pano aqui, dizer que você vai para a alegria, mata, rouba e não pede perdão não, para tu ver o que vai acontecer contigo no final. João 11:11, Jesus disse o quê? Assim falou e depois disse-lhes, a Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Então aqui está uma morte que aconteceu com Lázaro. Todo mundo sabe que tem a palavra que a Bíblia diz que Lázaro morreu. Marta e Maria mandou avisar Jesus e alguém foi avisar Jesus, dizendo: olha, nosso amigo Lázaro morreu e Jesus vou despertá-lo. Só que aqui Jesus estava despertando a Lázaro. Não era a morte que Lázaro tinha eternamente. Aqui era uma morte, só que era a morte que Jesus estava permitindo. Lázaro morreu e Jesus ressuscitou ele para que o nome de Deus seja glorificado. Não era a morte de eterno, a morte direta, não. Então pode ver que ele morreu depois. Ele não está vivo aí como os outros estão vivos. Ele não está vivo como nós, ele morreu. Tudo aquilo que Jesus fez atrás, Deus operou grande obra, eles morreram de novo. Não é verdade? Então Deus ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou a morrer. Mas estava previsto que Deus ia ressuscitar para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. E aí Lázaro morreu e hoje está onde? Aquele homem da cruz também. O homem da cruz que Jesus fala para ele, o ladrão: hoje mesmo estareis comigo no paraíso. Que quando o outro estava questionando Jesus, dizendo: ó, esse aí fez tudo quanto é coisa ruim, isso aí não presta, estava questionando Jesus, dizendo: olha, tu se diz rei dos judeus, por que não salva tu e nós que estamos aqui? E aquele que estava à direita, ele soube que estava à esquerda, mas o que estava à direita, ele disse: mas senhor, rapaz, olha, esse daí não fez nada, nós estamos aqui porque, né, pagamos pelos nossos pecados, mas esse aí é justo, ele não fez nada para estar aí. Senhor, lembra-te de mim. Quando ele vem essa palavra, significa arrependimento. Mesmo que alguém não acredite, mas significa arrependimento. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então, no ponto de vista, quando ele está dizendo lembra-te de mim quando estiver no teu reino, ele se arrependeu aqui. Ainda que para muitos diz que não, mas ele se arrependeu. Ele disse, a palavra diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus responde para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Jesus ia morrer hoje, naquele dia mesmo. O dia que ele estava na cruz, ele ia morrer. Pode ver que o ladrão da esquerda morreu, o da direita morreu. E Jesus ainda ficou vivo. E eles mandaram furar Jesus com lança, para que Jesus entregasse a alma. E Jesus entregou a Espírito ao Pai, dizendo: Pai, na tua mão coloca o meu espírito, efata, está consumado. Está entendendo? Efata, está consumado. Hoje mesmo, nas tuas mãos coloca o meu espírito. Então Jesus estava dizendo: nas tuas mãos, Pai, entrega o meu espírito. Foi palavra dele. Aí a Bíblia diz que Jesus, após ele morrer, colocaram ele na cova, na cova dele, colocaram ele lá. E na cova, que na verdade lá não era cova, né? Eles tinham uma pedra que eles pegavam a pessoa, colocavam lá dentro e botavam a pedra na boca da cova, né? Não é que nem cova dos dias de hoje, mas era uma pedra, uma tumba que tinha, chamada tumba. Colocava a pessoa lá dentro e colocava uma pedra na boca. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus desceu. Não é que Jesus estava morto lá e Jesus ficou morrendo, não. A Bíblia diz no livro de Pedro, 1 Pedro em diante, que Jesus estava pregando o evangelho para os mortos. Ele desceu lá, aqueles que não conheciam ele antes, e desceu lá em cadeia. Os espíritos que estavam em cadeia, a Bíblia fala no livro de 1 Pedro em diante, que Jesus desceu e pregou para os espíritos lá. E ele disse: eu sou aquele que antes vocês ouviram falar. As pessoas que morreram sem ver Jesus, as pessoas que morreram antes de Jesus ter vindo ao mundo, Jesus desceu. Eu sou aquele que vim para resgatar os que estão na escuridão. Então ele desceu e pregou o evangelho, para que naquele grande dia ninguém vai dizer: Senhor, eu não ouvi falar de ti, eu não ouvi. Até porque Deus mandou não sei quantos profetas, Deus mandou um monte de profeta, Deus mandou Jeremias, Deus mandou um monte de profeta para pregar a palavra. Então não vai dizer: tem gente enganada, não. Muitas pessoas, profeta de Deus, tem Jeremias que foi parar no calabouço, tem Isaías, tem profeta Elias, tem um monte de profeta, tem Ageu, tem um monte de profeta aí que Deus mandou para poder levar o povo de Israel da escravidão que estava. Então tem muito, Deus levantou muitos homens de Deus para pregar a palavra. Então não precisa você acreditar dizendo que morto vai vir, que pessoa que morreu veio ante você, que não sei o que. Não é negativo.
O homem dá o direito, aqui só uma vez você morreu, você passou para o outro lado, e a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. O espírito do homem que morrer com Deus volta para Deus, que pertence a Ele. Deus te deu uma vida que não é tua, é de Deus. Então o espírito volta para Deus. Amém? Está acompanhando aí? Que Deus seja louvado através da tua vida. Vamos para o livro de Tessalonicenses 4, versículo 13. Vamos para a Bíblia. Louvado seja o nome. Felipe, Tessalonicenses 4, 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 4, 13, diz assim a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis com os demais, que não têm a esperança, porque cremos que morremos e ressuscitou, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará com ele. Ou seja, tem muitas pessoas que estão dormindo no pó da terra. Não é o sono comum, é o sono realmente que a Bíblia fala, que eles estão dormindo, esperando a volta de Jesus, aguardando a volta de Jesus. Essas pessoas estão aguardando a volta de Jesus até o arrebatamento. E quando tiver o som da primeira trombeta, da última trombeta, como a Bíblia fala, aí virá uma vida. É o que a Bíblia fala. Quem está no mar, quem está não sei aonde, tem muita gente aí que morreu, tudo tem gente. Tem gente que as pessoas cremam a pessoa, leva o corpo, joga na água. Então a Bíblia fala que a terra irá de dar conta, a terra vai gemer, não é? A terra vai ficar gemendo. E vai ter muitas coisas que vão acontecer dentro da palavra de Deus, que a Bíblia diz que eles têm que ressuscitar e têm que estar com Jesus no último dia. Aqueles que estão dormindo no pó da terra vai ter que ressuscitar no nome de Jesus. É o que a palavra diz. Então esse negócio, não, fulano morreu, fulano veio e me apresentou em sonho, não. Quem morreu passou para o outro lado, o espírito não sabe de nada do que acontece aqui na terra. Quem morreu passou para lá, não sabe de nada. Talvez você tenha dúvida disso. Ah, pastor, mas não vem, não sabe de nada. Quem está do outro lado não sabe o que acontece aqui no mundo dos vivos. Não adianta falar, fulano veio, fulano sabe. Não, negativo. Morreu o espírito de quem está com Deus, passou para Deus, foi para a glória, como a Bíblia diz. Agora tem esse negócio, fulano morreu, fulano veio aqui, me visitou, não vem. Quem vem são os demônios, são eles que vêm em pele de outra pessoa. A Bíblia diz, se for possível, transformaria em um anjo de luz para enganar os escolhidos. Ou seja, ele se transforma, tem o poder, tem o poder de transformar em outra pessoa para vir dizer que está sofrendo, para vir dizer que está enganado, para vir dizer isso, aquilo, outro, que está... Não é a pessoa verdadeira que saiu do corpo, que faleceu, que foi, que morreu, não é. Não é. Desconfia disso. Acredita no que a Bíblia fala. Quem morre não volta mais. Vamos poder morrer só uma vez, depois disso é o juízo de Deus. Então, essa palavra, Deus está dizendo para você, não acredite nessas coisas. Se você querer acreditar também, é com você. Mas a palavra de Deus é essa. Você está entendendo? Que você confie somente em Jesus e que esteja com a vida nas mãos dele, para que você não fique, não é? Por último dia e passe por aperto, por aflições. Vamos ver aqui no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 2, Jesus disse assim: e muitos dos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Aí é onde entra a questão, ou você tem Cristo ou você não tem. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Por isso que você tem que fazer as boas obras, porque quando você partir daqui para o outro lado, acredito eu, que você tem Jesus. Se você tem Jesus, o anjo do Senhor vai abraçar você e levar para Deus, não é? O anjo do Senhor vai vir pegar você e levar para Deus. Mas se você não tiver Jesus, aí é Satanás que vai vir pegar você e vai levar você para o inferno, para o lugar de tormento. Porque muitos falam, segundo os teológicos, que é abaixo do céu, tem um lugar que é onde habitam os demônios. Os demônios ainda não estão no inferno, né?
Os demônios ainda não estão no inferno, estão por aí passeando, como a Bíblia fala, nas mansões celestiais, não é? Então eles estão abaixo do céu aí, tem o céu que tem, todos os demônios estão aí. Então esse negócio de demônio está no inferno também. O inferno existe, mas não quer dizer que os demônios estão lá não. E os piores demônios, eles estão amarrados. Você já ouviu falar do rio Eufrates? Tem os demônios lá que estão preparados para de hora deles virem, são juiz de Deus. Se Deus soltar antes, eles acabam com a terra. E é verdade. Então, esse negócio aí, que não sei o quê, que demônio veio, isso, aquilo outro, não acredite. Então, a Bíblia fala, mano, tem muitos que não podem até ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para o depois eterno. Aí vale você. Se você quer ir para a vida, o anjo do Senhor, tenho certeza que eles vão te pegar e levar até a Deus. E lá do outro lado, eu lhe aconselho dentro da Bíblia, que a palavra de Deus fala, quem está com Jesus é muito melhor, porque do outro lado de lá, o anjo de Deus vai estar com você, você vai estar com Jesus, e não é só um momento, mas para todo sempre, porque quem está salvo vai viver uma vida de alegria, né? Você vai estar na Nova Jerusalém, você vai ter as coisas que Deus preparou para você, o paraíso de Deus, né? As mansões celestiais, como a Bíblia está dizendo aqui que a cidade tem 12 portas, em cada porta está o nome dos 12 apóstolos, que é a Nova Jerusalém. É uma alegria que é incontável, você não pode nem contar a vossa alegria, como a Bíblia diz. Então tem coisa muito boa para o outro lado, você não tem mais dor, você não tem mais sofrimento, você não precisa se preocupar com fulano que vai falar mal de você, você não precisa preocupar com o que vai comer amanhã, com o que vai comer hoje. Não, lá não tem esse negócio, pastor, eu vou me preocupar com aquilo que fulano vai falar mal de mim. Não precisa disso. Porque lá é vida eterna, lá não tem lua, lá não tem sol, lá é a glória de Deus impactante, lá você vai estar com o verdadeiro Deus, o Senhor, Deus da glória, vai estar com você. A Bíblia diz assim, não temei ao homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a sua alma. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, você tem que temer aquele que está no trono, ele que pode mandar você ir para o inferno e para os lugares tenebrosos. Somente Jesus pode mandar você para o inferno. E o inferno, para quem não sabe, vai ser lançado dentro do lago de fogo, que a Bíblia diz aonde será lançado o falso profeta e a besta. Que nem os próprios demônios estão lá. A Bíblia diz que eles estão aí, parece que no segundo céu. Eles estão nas mansões celestiais, estão no segundo céu. Mas não podem entrar no céu, porque senão eles caem na espada de Deus. Então acredite, irmãos, para que você entenda, esteja com Jesus. E lembre, com Jesus é muito melhor para você, para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração. Você está com Deus. Não é que Deus te protege 24 horas, Ele te guarda, mas você precisa querer Ele. Porque vai chegar um dia que não tem para onde correr. A morte virá na vida de alguém. Ou você vai pelo bem, estar com Jesus, e do outro lado você vai ter uma alegria infinita que ninguém vai poder tirar, como Paulo diz aqui, não é? O meu prazer está com Ele. Paulo estava dizendo, eu não vejo a hora de partir, de estar com Ele, porque para mim é muito melhor estar com Ele. Porque tem a confiança no Deus que tu serve, e tu precisa ter, porque do outro lado tu estará com Jesus. Faz as obras boas, faz as obras bons, para que Jesus te olhe, te veja com alegria, para que naquele grande dia que você partir, antes de Jesus voltar, você esteja nos braços do Pai, esteja nos braços de Jesus, livre de condenação. E lembra disso, você não vai levar o teu dinheiro, você não vai levar a tua casa, você não vai levar o teu carro novo. Você que é orgulhoso, você que tem orgulho, você que anda com o nariz empinado, que se acha que é melhor do que os outros, não é? Você que anda, eu tenho meu carro, não gosto de fulano, que fulano é isso. Vou te dizer, cuidado, muito cuidado, porque a matéria, uma hora ela vai deteriorar, ela entra em corrupção, e você não pode levar o teu dinheiro contigo, você não vai poder levar o teu dinheiro. Não, o carro novo não vai com você, não. A Bíblia diz, goza a vida todos os dias da tua vida, e quando você tiver vida, seja feliz, tenha felicidade, todos os dias que você está na face da terra, tenha essa felicidade contigo, você entendeu? Porque lá do outro lado, você não vai levar o teu carro, o teu dinheiro, não, isso aí é coisa passageira, coisa aqui da terra. Lá em cima, você não vai precisar ter dinheiro no bolso, não, lá você não vai precisar de mercado para comprar nada, não. A Bíblia diz, lá você está com o verdadeiro Deus,
é alegria para todos sempre. É uma alegria infinita que o coração do homem não pode imaginar. Que Deus abençoe a tua vida e tenha certeza, escolha Jesus e Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, vai vir aí o próximo vídeo, meus amados irmãos, próximo vídeo para jovens. Próximo vídeo vai alegrar teu coração também, porque o conteúdo é maravilhoso. Aguarde pelo próximo vídeo, em nome de Jesus. Vai vir muitas coisas boas para o teu coração. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, em nome de Jesus. Se inscreva, toque o sininho de notificação e seja bem-vindo à família. Vai vir mais palavras como esta para alegrar o teu coração. E você vai tirar as tuas dúvidas em nome de Jesus. Se você tem dúvida, alguma coisa, pastor, eu tenho dúvida disso, fala para mim, eu vou fazer outro vídeo tirando as tuas dúvidas, tá bom? Você tem dúvida de alguma coisa, você coloca nos comentários, pastor, eu tenho dúvida disso, e eu vou estar fazendo outro vídeo trazendo alegria para o teu coração, tirando a tua dúvida, e tenho certeza que Deus, Ele vai te honrar. Acredite, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, estaremos juntos. Deus abençoe.